Olá, turma! Vamos dar início hoje à nossa terceira aula de revisão, onde abordaremos o tema vias de administração. Gente, é importante, quando a gente fala de vias de administração do fármaco, é importante a gente entender que o fármaco possui ação sistêmica, e essa ação sistêmica é subdividida em duas vias enteral e via parenteral. Possui também ação local, que é subdividida em via tópica. Gente, via enteral. O que seria via enteral? Via na qual os fármacos passam pelo trato gastrointestinal antes de serem absorvidos. Assim, a via enteral temos duas subdivisões, que seria a via oral e a sonda gastrointestinal. Onde a via oral nós temos os comprimidos, as cápsulas, as drágeas e os líquidos. Já quando se fala da sonda gastrointestinal, ela é utilizada em indivíduos que não podem realizar a deglutição, não podem engolir. Existe dificuldade de fazer uso de comprimidos, de cápsulas, de drágeas ou de líquidos. Daí é feita a sondagem e esse fármaco, essa droga, é administrada diretamente no seu sistema, tá? No estômago e no intestino. Gente, então é importante a gente definir a diferença entre o que seria a diferença entre comprimidos, entre drágeas, entre cápsulas. Então a gente entende comprimido o que seria comprimido? Forma farmacêutica sólida contendo um ou mais princípios ativos, com ou sem excipiente, obtidas através da compressão. Já as cápsulas, nós entendemos como sendo forma farmacêutica sólida na qual o princípio ativo ou excipiente estão contidos em um invólucro solúvel, duro ou mole, de formatos e tamanhos variados. Já as drágeas são formas farmacêuticas sólidas, cujo núcleo é um comprimido que passou por um processo de revestimento com açúcar e corantes, processo denominado este de drageamento. Gente, então como é que ocorre esse processo quando se usa a via oral? Quando se usa como medicamento o comprimido, quando se usa a drágea, quando se usa a cápsula ou quando se usa algum medicamento líquido. Ou seja, tudo que é deglutido, no primeiro momento vai passar pelo esôfago, em seguida vai para o estômago. Do estômago, todo esse fármaco vai cair no intestino e lá no intestino ele vai ser absorvido e distribuído para o fígado. Lá no fígado ele vai ser metabolizado e depois de metabolizado vai ser distribuído para a corrente sanguínea. Aí finalizamos todo o processo da farmacocinética e damos início ao processo da farmacodinâmica, onde o fármaco vai ser direcionado para o local de ação e, por consequentemente, vai ter o seu efeito. Daí, comprimido, estômago, intestino, fígado e distribuído para o metabolismo. Isso já ficando claro para vocês, é importante a gente entender que todo fármaco administrado pela via enteral sofre metabolismo de primeira passagem. E o que seria esse metabolismo de primeira passagem? Justamente todo esse processo da farmacocinética, onde é absorção, distribuição, metabolização e excreção. Tá? Ou seja, gente, um outro ponto que a gente pode entender e a gente tem que destacar é que os fármacos administrados por via oral não serão 100% biodisponíveis, não serão 100% absorvidos, por causa desse processo de metabolismo em primeira passagem, que sempre vai ficando algum resíduo e ele nunca vai ser absorvido de 100%. Então é importante, tá, a gente falar um pouquinho dos fatores que podem influenciar essa absorção do fármaco, ou seja, a solubilidade do fármaco, a dissolação dos recipientes, o coeficiente de ionização ácido-base, também são meios que podem influenciar essa absorção. De qualquer forma, a via enteral possui umas vantagens.
E que vantagens são essas? Uma boa aceitação, várias formas farmacêuticas, ela possui também uma boa acessibilidade, fácil administração e maior segurança quando comparada à via parenteral. Já o processo de desvantagem, quais são as desvantagens da via enteral? Difícil de deglutição, gosto desagradável, inviável em pacientes em coma, fármacos, a utilização de fármacos hidrossolúveis, tá? E quando isso acontece, só resta esses fármacos serem administrados por meio de uma sonda gástrica. Gente, agora falamos de via enteral e agora vamos falar da via parenteral. E o que é a via parenteral? É a via de administração na qual os fármacos não passam pelo trato gastrointestinal. Daí a diferença bem clássica entre a via enteral e a via parenteral. Via enteral vai ocorrer metabolismo de primeira passagem, ou seja, todos os fármacos utilizados, administrados, vão passar pelo trato gastrointestinal para em seguida poderem cair na corrente sanguínea. Já a via enteral, eles não passam pelo trato gastrointestinal e já caem no sistema de circulação e já são mais facilmente absorvidos. E quais são os tipos, né, de farmacêuticas, os tipos de medicamentos utilizados na via parenteral? Temos a intravenosa e intraarterial, temos a intramuscular, temos a via pulmonar, temos a sublingual e temos a subcutânea. Então, as formas farmacêuticas: comprimido sublingual, onde ele vai ser absorvido pela mucosa. Temos as injeções, né, que são soluções, são as suspensões e são as emulsões que não vão passar pelo trato gastrointestinal, já vão cair diretamente na corrente sanguínea e daí vão ser absorvidas de forma mais rápida. E temos os aerosóis que vão para o sistema respiratório, que também não vão passar pelo trato gastrointestinal. Então, só para reforçar o que a gente já tinha falado para vocês, a via enteral vai ocorrer a absorção. E depois da absorção vai ocorrer o metabolismo de primeira passagem. Já na via parenteral, não vai acontecer o metabolismo de primeira passagem e esse fármaco vai cair diretamente na corrente sanguínea e por consequência disso vai ser absorvido de forma mais rápida. Assim, todo fármaco administrado pela via enteral sofre metabolismo de primeira passagem. E o que não ocorre com a via parenteral. Tá, gente? É importante isso ficar claro para vocês. Outro ponto. Assim, entendendo esse assunto, o que a gente acabou de dizer, a gente tem que saber que podemos entender que os fármacos administrados por via oral ou via parenteral serão 100% biodisponíveis. 100% biodisponíveis pela via parenteral. Ok? Então, e quais são as vantagens da via parenteral? As vantagens da via parenteral são fármacos 100% biodisponíveis no nosso organismo, ação praticamente imediata e precisão na dose, é uma dose mais precisa. Também é o último meio em que o indivíduo vai utilizar em casa, é a via parenteral. E é importante também dizer o que? Essa via parenteral, ela provoca irritação e dor. Ela necessita de um profissional experiente para administrar essa sonda, tá? Essa via parenteral, desculpa. E tem pouca aceitação. Um risco mais elevado de intoxicação pelo alto poder de biodisponibilização dela, ou seja, pela alta velocidade de absorção dessa via. Então, gente, também temos a via tópica, né, que nós falamos. Então já falamos da via enteral, falamos da via parenteral e agora vamos falar da via tópica, né, que é uma ação local, não é uma ação sistêmica. Então vamos dividir
Lembra lá no início, nós falamos que ação sistêmica é dividida em via interal e parenteral. E temos a ação local, ação tópica, que é a via na qual os fármacos são administrados superficialmente e caem na corrente sanguínea. As formas farmacêuticas são que os tipos de cutânea, elas são cutâneas, são de pele, superfície de mucosa, boca ou vagina. Então, quais são elas? Cremes, gel e pomadas. São um exemplo típico da via utilizada tópica, onde temos aí um exemplo, uma imagem de cada uma delas. E quais são as vantagens dessa via tópica? Aplicação externa específica em cima do local da ação. Em muitos casos ela é indolor. E também, dependendo da situação ou da patologia, é o último que o indivíduo utiliza em casa. Primeiro ele passa pelos dois outros processos e depois ele vai fazer uso. E quais são as desvantagens? A absorção dela é menor, pode ser perigosa para indivíduos alérgicos, você não sabe qual é a fórmula que está tendo, e a aplicação sai facilmente. Eu apliquei na minha pele e logo em sequência ela pode desaparecer se eu tiver um contato, e aí o efeito vai ser prejudicado. Gente, segue aí algumas referências novamente sobre o tema. Esperamos ter sanado algumas dúvidas de vocês e a gente se encontra na próxima aula, onde vamos falar um pouquinho sobre receptores farmacológicos, ok? Até lá, até a próxima aula, muito obrigado.